Jesus esteja em nossos corações. Vamos falar sobre bem-aventurados os aflitos, que está no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta obra nós temos, a partir do item 23, 24 e 25, 3 mensagens. A primeira do Espírito Fênelon, a segunda do Espírito Delphine de Girardin e a terceira do Espírito François de Geneve. Fênelon comenta que a felicidade não está nos gozos da matéria, e sim nos prazeres da alma. E diz ainda que os maiores tormentos seriam a inveja e o ciúme. Daí ele explica que devemos saber contentar-nos com o que nós temos, porque é nisso que reside a sabedoria. E no fim de sua mensagem ele comenta: e não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Falando em seguida sobre a desgraça real, o Espírito Delphine de Girardin diz que a desgraça verdadeira está mais nas consequências de um fato do que no próprio fato. Podemos exemplificar com o carnaval. O carnaval em si é uma festa de alegria, uma festa de fantasias em que a pessoa externa todo o seu contentamento por estar ali dançando, ouvindo músicas, cantando. Mas, no meio de toda essa festa, nós sabemos que existem uma série de coisas negativas, roubos, até mesmo sequestros, pessoas que são arrastadas e violentadas. Então, tudo isso são consequências negativas de uma festa mundana como o carnaval. Logicamente que a pessoa pode ir com as melhores boas intenções, mas aí nós temos que ter cuidado para que não venhamos a entrar em situações que venham a nos trazer problemas para o resto da vida pela alegria de alguns minutos. Então a Delphine de Girardin diz que a desgraça, ou seja, a infelicidade, seria, num caso assim, a alegria, o prazer, o tumulto, a vã agitação. É a satisfação louca da vaidade, diz ela, que fazem calar todas essas coisas, né? A consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem em relação ao seu futuro. Daí ela diz para o final: esperai, vós que chorais. Esperai em quê? Esperai em Deus. Na vida espiritual, quando nós procuramos viver em paz e suportamos com resignação as provas pelas quais nós passamos aqui na Terra. Então é muito importante que nós reflitamos nessas informações, porque quando o espírito não suporta suas provas e se revolta, ele vem a sofrer horrivelmente, como é o caso do espírito Antero de Quental,
que traz-nos mensagens na obra do País da Luz, num desses volumes, que esta obra tem, parece-me que 4 volumes, se não me engano, 3 ou 4 volumes. Num desses volumes tem uma mensagem longa dele, explicando o quanto é equivocada a atitude de quem põe fim à própria vida. Ele sofreu de hipocondria, envolvido com estudos da ciência positivista, que ele interpretou como sendo uma possibilidade de ser a verdade, ao contrário das ideias espiritualistas, filosóficas e espiritualistas. E aí, aos 49 anos, ele deu um tiro no ouvido. E aí, então ele mostra, não somente nessa obra, mas também na obra Parnaso de Além Túmulo, psicografada por Chico Xavier, e também em Antologia dos Imortais, nós encontramos um soneto dele psicografado por Valdo Vieira. Em todos os seus sonetos, a maioria deles em Parnaso de Além Túmulo, e também na obra do português, médium português Fernando de Lacerda, ele mostra o quanto é importante nós vivermos na Terra sob a orientação de Jesus, que nos diz: bem-aventurados os que sofrem, porque eles serão consolados. Antero disse que a tristeza que por vezes nos ataca é proveniente de liberdade do nosso espírito, vontade de liberdade do nosso espírito, que se sente aprisionado ao corpo físico. Então ele diz que Deus vela por nós e nos envia os missionários, os emissários do Cristo, para nos dar ânimo e para que nós venhamos a receber a assistência espiritual e, no plano espiritual, saiamos da matéria vitoriosos. Então é fundamental que nós nos liguemos, nos fixemos nas coisas positivas, mesmo nas horas mais amargas aqui na Terra. É preciso que nós tenhamos fé em Deus, que tudo passa, por mais difíceis que sejam os nossos sofrimentos, as nossas dores morais ou mesmo físicas, elas um dia terão seu termo. E quanto melhor nós nos conformarmos com a vontade de Deus e procurarmos viver com alegria, melhor será para nós. A Françoise de Geneve, da mensagem número 25 dessa obra, ela diz que nós nos devemos lembrar que no nosso degredo na Terra, porque a Terra é como se fosse um degredo, é como se tivéssemos sido expulsos de um mundo feliz para um mundo difícil. Então aqui nós temos que desempenhar uma missão que não suspeitamos, quer dedicando-nos à nossa família, quer cumprindo as obrigações que Deus nos confiou. É fundamental, portanto, que nós tenhamos isso em mente. A questão de provas voluntárias, que é o que está no item 26 do Evangelho, nós
precisamos entender, conforme nos dizem os Espíritos, que todos nós nos esforçamos, logicamente, para abrandar nossas provas, pois elas têm por fim exercitar nossa inteligência, tanto quanto a nossa paciência e a nossa resignação. Logicamente que aquilo que nós não podemos afastar, nós temos que entregar para Deus e aceitar resignados. Mas só há mérito em privações e sofrimentos voluntários que resultem para o bem do próximo. Então, o que é o silício? O silício é a pessoa se autoflagelar, que era muito comum na antiguidade, quando as pessoas achavam que se mutilando elas poderiam mais rapidamente ir para o céu. Então, os Espíritos dizem que isso aí não é proveitoso para nós, que o verdadeiro silício, o verdadeiro sofrimento voluntário ou mesmo privação, está naquilo que a gente faz para o bem do próximo. Daí algo que nós já percebemos que é fundamental na nossa vida é nós vivermos em função da felicidade alheia. Viver bem é viver para o bem. Temos falado isso constantemente em nossas exposições doutrinárias. Devemos pensar na questão da caridade pelo sacrifício. Lembremos do óbolo da viúva, quando Jesus observou que deitavam suas oferendas no gasofilácio, que era um local reservado para se depositar ofertas na igreja, pessoas que tinham grandes posses e ali deitavam, colocavam muitas coisas preciosas ali mesmo. E veio a viuvinha com uma moedinha, um óbolo, colocou ali também. E Jesus disse, ela doou muito mais do que os outros, porque ela doou aquilo que é necessário ao seu próprio sustento. Aquele óbolozinho, aquela moedinha, seria suficiente para ela comprar, vamos supor, que 1 ou 2 pães e se alimentar naquele dia. E ela doou aquilo com amor, com desprendimento, com algo que lhe faria falta. Então, a verdadeira caridade é aquela que a gente faz até mesmo com sacrifício. Caso contrário, quando a gente faz caridade com ostentação, nós estamos demonstrando egoísmo e fanatismo. Então é fundamental que nós nos lembremos dessas recomendações da espiritualidade superior. Nós devemos nos contentar, dizem os Espíritos, com as provas que Deus nos manda e não aumentar o volume dessas provas com atitudes negativas, com pensamentos deprimentes, aceitar as provas sem queixas e com fé, é tudo que Deus exige de nós. Então, muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do próximo. Muito diverso daquele que faz isso com ostentação. Daí nós temos esta mensagem de um anjo guardião, também no Evangelho. Vós, que deixais os vossos aposentos perfumados, para irdes à amansada infecta, levar a consolação. Vós que sujais as mãos delicadas, curando chagas.
tratando chagas, vós que vos privais do sono para velar à cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que desprendeis a vossa saúde, desprendei-vos da vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício. Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Então é fundamental que nós reflitamos no que nos dizem os Espíritos e no que Jesus também nos ofereceu, quando diz: vinde a mim, todos vós, que vos encontrais cansados e oprimidos, e encontrareis repouso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então precisamos ler mais as mensagens de Jesus nos seus evangelhos, cuja parte moral está toda aqui, escrita e comentada por Allan Kardec e pelos espíritos superiores, porque é ela que nos interessa, para que nós possamos enfrentar com coragem as nossas provas aqui na Terra. O fardo de Jesus é leve, o jugo de Jesus é suave. É fundamental que nós realmente creiamos no que Jesus nos recomenda, creiamos na sua mensagem, que é a mensagem não de tristeza, não de derrota, ainda que tenhamos que passar pelas maiores dificuldades aqui na Terra. Mas a mensagem de Jesus é de ânimo, é de esperança. A mensagem de Jesus é de fé. Porque é a fé, diz ele, que remove a montanha dos nossos problemas, das nossas dificuldades. É a fé que nos eleva a Deus nas piores situações. Daí, nos momentos de amargura, de tristeza profunda, lembremos de Jesus, nosso modelo e guia, conforme está na questão 625 do Livro dos Espíritos. Se nós nos guiarmos por Jesus, não haverá erro. Não haverá arrependimento de ações equivocadas que venhamos a tomar na vida. Porque Jesus é o caminho, é a verdade. Jesus é a vida eterna. E Ele espera, conforme suas palavras, que não se perca nenhum de nós, suas ovelhas, Ele que é nosso bom pastor. Para nos conduzir a quem?
a nosso Pai em comum, a quem Ele também disse que é seu Pai, uma vez que também se coloca humildemente como nosso irmão, mas nosso irmão que simplesmente já existe há milhões de anos e que presidiu a formação da Terra, auxiliado por espíritos de grande elevação, que ainda hoje trabalham com ele, pacientemente, suportando-nos como animais ainda que somos presos à matéria, mas que ele sabe que um dia, quando começarmos a perceber as consequências do nosso mau uso do livre-arbítrio, nós nos arrependeremos verdadeiramente e passaremos a trabalhar em função, não egoisticamente da nossa própria felicidade, mas da felicidade do nosso próximo. Da felicidade da nossa irmã sofredora, do nosso irmão sofredor. Sem os desejos impuros da matéria, mas com o verdadeiro amor. Aquele amor que ele exemplificou quando esteve entre nós, escolhendo 12 apóstolos, mas também sendo rodeado pelas mulheres solteiras, casadas, de vida difícil, que o serviam com seus bens, porque todos eles eram doados para os pobres, para os sofredores da terra, como ainda hoje há muitas instituições assim. Sejam elas espíritas, evangélicas, católicas. Precisamos ver o lado bom do mundo. Não devemos nos fixar nas mazelas daqueles que ainda estão presos ao poder e à riqueza, efêmeros aqui na Terra, cientes de que a vida não passa de uma página do livro eterno em que todos nós deveremos colher aquilo que semeamos. Daí é fundamental que nós jamais deixemos de crer em Jesus, de estudar seu Evangelho, de praticar seus ensinamentos, porque ele é aquele Cordeiro de Deus que veio para nos libertar das mazelas do mundo. Então, é fundamental que nós reflitamos em mensagens como esta do Espírito Hamed, ou Ahmed, em Renovando Atitudes. Culpa quer dizer paralisação das nossas oportunidades de crescimento no presente, em consequência da nossa fixação doentia em comportamentos do passado. Sim, porque se sofremos sem aparente razão, é porque nós estamos em nova vida, semeando e colhendo. Se semearmos coisas boas, colheremos coisas boas. Mas se sofremos o que não semeamos de bom, é porque lá atrás nós semeamos coisas ruins. É fundamental
que entendamos isso, que só a reencarnação nos explica e que nos dá uma suprema consolação, que é a de que, se nós continuarmos fiéis a Jesus, se nós continuarmos no ideal de caridade, de piedade para com o próximo, se nós continuarmos nos esforçando no bem, como o verdadeiro espírita cristão, de acordo com Kardec, que se esforça para domar as suas más inclinações e que é visto pela sua transformação moral, se assim agirmos nesta e em outras existências cada vez mais promissoras, chegaremos um dia à condição de espíritos puros em elevadas regiões espirituais e não precisaremos mais reencarnar. Porque a reencarnação não é eterna. Ela seria eterna se nós eternamente continuássemos praticando o mal. Mas como ainda somos muito imperfeitos, não tenhamos a ilusão de que já vamos diretamente para o céu, não. Assim como também não vamos para o inferno. No inferno, quem cria somos nós mesmos. O inferno pode estar aqui. Podemos estar numa choupana humilde e estar no céu. E podemos estar num palácio e estar no inferno. Quando nós não temos uma crença, o nosso palácio será o palácio da desilusão. Como diz Antero de Quental, num poema que nós nos lembramos agora, o Palácio da Aventura. Sonho que sou um cavaleiro andante por desertos, por sóis, por noite escura. Paladino do amor, busco anelante o palácio encantado da aventura. Mas já desmaio, exausto e vacilante. E eis que súbito o avisto. Com grandes golpes bato a porta e brado: eu sou o vagabundo deserdado, abri-vos portas de ouro. Mas dentro, abrem-se as portas de ouro com fragor, desculpem, mas dentro encontro o sol cheio de dor, silêncio, escuridão e nada mais. Ele dizia isso quando, envolvido pelas amarguras da vida material, mas depois, no plano espiritual, ele percebe que tudo aquilo que o fazia descrente foi o seu tormento. E aí, ele fala para nós, num outro poema psicografado por Chico Xavier, que nós devemos consolar as pessoas que sofrem, que nós devemos dar ânimo àqueles que estão desgostosos da vida. E então ele diz, no poema Consolai: se eu pudesse, diria eternamente aos flagelados e desiludidos, desculpem, que sobre a terra os grandes bem-perdidos são a posse da luz resplandecente, principalmente quando não sabemos utilizá-la. A dor mais rude, a mágoa mais pungente, os soluços, os prantos, os gemidos,
Entre as almas são louros repartidos, muito longe da terra impenitente. Oh, se eu pudesse, eu iria em altos brados libertar corações escravizados sob o guante de enigmas profundos. Mas dizei-lhes, ó vós, que estais na terra, que a luz espiritual da dor encerra a aventura imortal de outros mundos. Então, é isso que Jesus quer dizer quando no Sermão do Monte, também conhecido como o Sermão da Montanha, ele diz para todos os que sofrem: bem-aventurados aqueles que sofrem, porque deles é o reino dos céus. Confiemos, pois, em Jesus. A culpa, diz ainda Joana de Ângeles, na obra Jesus e Atualidade. A culpa é sombra perturbadora na personalidade, responsável por enfermidades duras, causadoras de desgraça de várias ordens. Então a culpa é sombra perturbadora. Não nos fixemos na culpa, procuremos corrigi-la com boas ações. Ela ainda diz, na obra O Despertar do Espírito, que a culpa é uma carga emocional muito pesada e causadora de várias lesões íntimas. A culpa sempre se esculpe no inconsciente como necessidade de punição, através de cujo mecanismo o ego se liberta do delito. Então, é importante que nós percebamos que ninguém aqui na Terra, encarnado, é santo. Daí, em Renovando Atitudes, o espírito Amédio Hammer diz que o Criador da vida é infinita bondade e compreensão, e que sempre vê com os olhos do amor, nunca punindo suas criaturas. Na realidade, são elas mesmas que se autopenalizam por não se renovarem nas oportunidades do livre-arbítrio e por ficarem no presente agarradas aos erros do passado. Então é importante que nós procuremos nos conhecer, mas não fiquemos presos às coisas negativas que fizemos no passado. Então, nós temos ainda em A Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, esta frase de Alírio de Cerqueira Filho, que eu gostaria de compartilhar também, já finalizando esses comentários. A postura de Jesus com Maria de Magdala, que era considerada pecadora, dentre outras passagens, é a de quem via o pecado de uma maneira natural, como um desvio de rota, apenas um erro, fazendo parte das experiências de evolução do ser humano. Daí, diz Amédio, em Renovando Atitudes, todos nós fomos criados com possibilidades
de acertar e errar. Por isso, temos necessidade de exercitar para aprender as coisas, de colocar aptidões em treino, de repeti-las, as coisas boas, tantas vezes entre ensaios e erros, buscando sempre o acerto, logicamente. A culpa se estrutura nos alicerces do perfeccionismo. Também tem isso. Alimentamos a ideia de que não seremos suficientemente bons se não fizermos tudo com perfeição. Esse aí é um outro equívoco. Nós não devemos querer nos tornar perfeitos de uma hora para outra. O que devemos, sim, é procurar nos transformando moralmente, praticar cada vez mais os atos que estejam de acordo com a mensagem de Jesus. Por isso, nunca é demais lembrar o chamamento dele: vinde a mim, todos vós que vos encontrais aflitos e sobrecarregados. Que Jesus nos guarde em sua paz.